Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, com base na carta aos Hebreus. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. No botão embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para os irmãos aí da sua igreja. Toda semana, nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 4 e que traz o título Um Repouso para o Povo de Deus. E que tem um texto base em Hebreus, no capítulo 4, do versículo 9 ao 12, o qual estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto, a palavra de Deus, assim nos diz: Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das tuas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Bem, irmãos, o objetivo da lição dessa semana é o de compreender que o descanso prometido por Deus, ele é alcançado pela fé em Jesus Cristo, que nos proporciona aí um descanso superior ao descanso físico, um descanso espiritual, baseado na obra completa de Cristo e na segurança da promessa de vida eterna. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para Roberto Carlos Gama. Ele é da Igreja Batista Outeiro, que fica em Araruama. Um abraço para o pastor Denis Galvão, da Primeira Igreja Batista do Eldorado, do Carajás, que fica lá no Pará. Meus cumprimentos também para Rosemary Carvalho, da Igreja Batista em Euclidelândia, que fica ali em Cantagalo. Um abraço agora vai para Laelso Pinheiro de Oliveira. Ele é da Igreja Batista em Quatis, Labrão, na 5ª Lebrão, que fica ali em Teresópolis. Meus cumprimentos ao pastor Ronaldo Lourenço. Um abraço também para Kênia Amaro, para Lilian Almeida, para Anilda Silva e Cristiane Reis, que também tem aí nos acompanhado pelo nosso canal. Quando você mandar aí o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e também qual é a igreja que você pertence. Bem, relembrando a lição anterior, nós refletimos sobre a superioridade da obra de Cristo sobre a antiga aliança, de modo que não devemos ser indiferentes a essa tão grande salvação. Refletimos também, os irmãos se lembram, sobre a necessidade de exercer
a nossa fidelidade a Deus na geração em que vivemos, como testemunho para as próximas gerações. Por fim, nós mostramos na lição passada que a nossa peregrinação neste mundo não pode ser uma motivação para esmorecermos na fé. O texto de Hebreus 4, que estudaremos hoje, mostra o que a história de Josué ela representa para a Igreja de Cristo hoje. Enquanto o ministério do sucessor de Moisés foi de caráter terreno, temporário e incompleto, primeiro porque Israel não conquistou toda aquela terra. Depois, as guerras elas continuaram. Jesus Cristo, ele promoveu um descanso celestial, eterno e completo. Então, na lição desta semana, é preciso nós fazermos aí um contraste entre os ministérios de Josué e de Jesus. Nessa lição, refletiremos que a fé é o que traz sentido às expressões de culto. Refletiremos também que é por meio da fé que nós podemos entrar no descanso de Deus por meio de Cristo. Não podemos esquecer que em Josué temos um descanso terreno, temporário e é incompleto. Em Jesus, o nosso descanso, ele é celestial, é eterno e é completo. Devido à popularização da teologia da prosperidade, bem como o aumento da politização ideológica dos movimentos evangélicos, é comum que alguns cristãos virarem as costas para a dimensão celestial e eterna do ministério de Jesus, alegando que, se dermos ênfase ao céu, formaremos cristãos escapistas, ou seja, pessoas propensas a fugir da realidade ou a buscar outras formas para se esquivar de situações cotidianas, no caso, situações ruins. O problema é que eles se esqueceram de combinar isso com o autor de Hebreus. A natureza celestial, eterna e esperançosa do ministério de Cristo é cristalina nas Escrituras. Por isso, embora a obra de Cristo tenha consequências presentes como uma antecipação das bênçãos futuras, nós não podemos ter receio de enfatizar a natureza do porvir da obra de Cristo, pois ele nos prometeu a vivência da comunhão no reino celestial. E assim, ele deixou claro nos evangelhos. Dessa forma, a conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, ela é retratada pelo autor da carta aos Hebreus como um tipo de Canaã celestial. Deus, ele havia prometido a conquista da terra a Moisés e Josué. E assim o fez em Êxodo 3:8 e também reafirmou em Josué 1, no versículo 2 e 3. Mas ao longo da jornada do Êxodo, muitos ficaram pelo caminho. A incredulidade e a desobediência, somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. O mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes lá da Nova Aliança e pelas mesmas razões, como relata Hebreus. Sobre essas questões é que nós estudaremos a partir de agora. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Fé Traz Sentido às Expressões de Culto. A fé traz sentido às expressões de culto. Neste tópico, nós veremos a interligação do pensamento do autor da carta aos Hebreus, em que ele continua com a sua linha de raciocínio quanto ao paralelo que ele começou a fazer entre os herdeiros
da antiga aliança com Deus e os da nova aliança com o Pai. O começo do capítulo 4 da carta aos Hebreus é uma conclusão do capítulo 3, em que o autor ele relembra aí o triste fim da geração dos filhos de Israel, que saíram do Egito após as incontestáveis manifestações do poder de Deus. Vai ficar claro aqui que a única forma de voltar para a corrida e completar o percurso da caminhada rumo à mansão celestial, entretanto, assim, no descanso de Deus, que era observando a sua palavra, pregada a eles pelos mensageiros de Deus. O autor da carta, ele faz questão de destacar que ao longo da peregrinação, o povo de Israel sempre se mostrara insubmisso e rebelde, justamente por conta da incredulidade dos seus corações à promessa de Deus. A mensagem entregue pelos discípulos de Cristo deveria ser recebida pela fé. Então, desta forma, o autor ele inicia a sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas aos seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué, confirmando esse fato, como ele registra em Hebreus 4:2. Por outro lado, o autor da carta ele exorta os irmãos de sua geração a que, consequentemente, a nós também, a não incorrermos no mesmo erro. Logo no primeiro versículo, então, ele expressa que uma vez que nos foi deixada uma promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não perecer aí, parecer que alguns de nós, né, ou de vocês, como diz o texto, deixou de alcançá-la. Com isso, o autor ele deseja nos indicar um dos argumentos mais importantes da carta, que é introduzido aqui e que será retomado de forma belíssima no capítulo 11. Mas neste momento, ele enfatiza que a fé é o que traz sentido no relacionamento com Deus. Isso é, o povo de Israel no passado não obteve a promessa do descanso na terra, naquela terra prometida, porque faltou-lhes a fé necessária para confiar nas promessas do Senhor. De fato, é por meio da fé em Deus e em suas promessas infalíveis que todas as expressões de culto fazem sentido. Que sentido haveria em nós reunirmos como congregação se não formos unidos por meio da fé em Jesus e nas suas promessas? O interessante aqui não é somente ter fé nas quatro paredes ali do templo, mas uma fé expansiva, uma fé franca, comunicativa e entusiasta. Por esse motivo, o autor da carta, ele usa aqui como no versículo 6, o verbo que significa evangelizar. Pregar as boas novas a alguém. É a mesma raiz que dá origem à palavra evangelho. Em segundo lugar, o autor ele declara que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, muitos crentes do antigo pacto haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. E o que poderia aí esperar, então, dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não lhe deram crédito também. Ele esclarece que, exceto Josué e Caleb,
O povo de Deus, no passado, não entrou no descanso. Isso é, na terra prometida. Não porque deixaram de receber a revelação de Deus ou provas do seu poder, ou ainda por não saberem sobre como adorar ao Senhor com a expressão de culto. Um culto adequado para aquele momento, mas porque perderam a promessa, porque não tiveram fé. Virar as costas para a fé. Para o autor da carta, a fé era a mensagem que se concretizava na obediência. O autor mostra a razão de alguns não terem então entrado no descanso de Deus, quando ele diz: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Assim, ele registra em Hebreus 4, no versículo 6. A desobediência, então, é a manifestação ativa da incredulidade. Essa palavra ocorre por 6 vezes no texto original e foi usada pelo apóstolo Paulo também para se referir aos filhos da desobediência lá em Efésios 2, capítulo 2, no versículo 2. O crente, quando não crê, age da mesma forma do incrédulo. Portanto, a fé é imprescindível para adorar a Deus e tomar posse das suas promessas. A propósito, lembremos que o culto da antiga aliança acontecia ali no 7º dia da semana, pois foi no dia 7º que o Senhor descansara das suas obras, segundo o relato do livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 2. Deste modo, o autor da carta aos Hebreus, ele faz um paralelo entre esta passagem e aquela já mencionada na lição anterior do Salmo 95, especialmente os versos 6, 8 e também o verso 11, os quais são uma conclamação a adorarmos ao Senhor. À luz deste paralelo, destes 2 textos, podemos concluir que adorar verdadeiramente a Deus é descansar em seu poder e em suas promessas. E isso só acontece pela fé. Assim, devemos nos perguntar: o que nos motiva a irmos ao culto ao Senhor em nossas igrejas? Se a motivação é por conta de uma fé viva em Jesus e em sua obra, com certeza estaremos com a motivação certa. Porque adorar a Deus não se trata aí de um dia específico, mas de uma motivação certa, que é a nossa fé. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título: É por meio da fé que descansamos em Deus. É por meio da fé que descansamos em Deus. Deste tópico, continuaremos refletindo sobre a continuidade e a firmeza de nossa fé até Canaã celestial. O povo peregrino, ele ansiava chegar o dia de herdar a terra prometida. Nesse sentido, o autor de Hebreus está mostrando que o descanso promovido por Josué foi uma coisa perene e não uma completude, pois não conquistaram toda a terra. Já em Jesus, essa conquista, essa trajetória, ela foi completa, foi total. Nada ficou para ser conquistado. Era um descanso real. A redenção de Hebreus, a redação ali de Hebreus 4:8, diz: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia.
A conquista de Canaã era apenas um tipo de apontamento para Canaã celestial. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade. Quem proveu, de fato, um descanso para o povo de Deus foi Jesus, não Josué. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim está registrado em Mateus 11, 28. O autor volta a enfatizar que é por meio da fé que nós estamos obtendo aí o descanso em Deus. O autor mostra que mesmo a geração que tomou posse da terra prometida, liderada por Josué, não conseguiu experimentar verdadeiramente a paz que tanto eles esperavam. Isso porque eles esperavam o descanso em termos meramente terrenos. Mas, na verdade, o descanso se aplicava à confiança em Deus e também em seu poder. É um descanso eterno. Essa é a ideia central aí que o escritor da carta aos Hebreus queria demonstrar neste momento. Para ele, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico. Ele foi também temporário e ele registra assim em Hebreus 4, no versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O descanso não é aqui. Embora desfrutemos das bênçãos do reino na era presente, todavia o futuro aguarda a sua plenitude. A estrada ela é longa e ninguém pode se deixar fatigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância. E em Hebreus 4:11, ele nos orienta sobre isso, quando diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Fazendo paralelo com Israel do passado. O descanso que Jesus ele proveu para o seu povo, ele é completo, real e eterno. Com efeito, esse descanso só se torna possível por meio daquele que realmente entrou no santuário eterno de Deus e descansou de suas obras da mesma forma como Deus, o Pai, havia descansado das suas próprias obras, conforme o relato de Gênesis. Assim, Jesus, o Filho de Deus, perfeito de Deus, depois de consumar a sua obra completa com a sua morte na cruz, ressuscitou e voltou para o Pai. Quem crê em sua redenção tem acesso ao descanso de Deus, um tipo de descanso muito diferente daquele que fora entendido pelos antigos israelitas. Um descanso neste mundo de dores e sofrimentos não é possível. Portanto, o verdadeiro descanso, ele é aquele que o crente deposita total e completa confiança em Cristo Jesus e em sua promessa de vida eterna. À luz dessa tão grande verdade, devemos nos perguntar se realmente a nossa esperança está firmada no Senhor e suas promessas. É muito comum buscarmos soluções frágeis para resolver aí os problemas que roubam a nossa paz. Porém, essas soluções, além de não resolverem, ainda aumentam a ansiedade, a angústia no coração. Entretanto, uma vez confiada a nossa vida a Deus, nós podemos experimentar a sua paz, o seu descanso, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que consumou a sua obra e entrou primeiramente e para sempre no descanso de Deus.
Com efeito, e nesse descanso é que o crente ele deve depositar a sua confiança. No verso 11 do capítulo 4, o autor da carta aos Hebreus, ele nos exorta a esforçarmos e diz assim: por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo da desobediência. Repetindo, isso é aí a exortação que diz respeito a não seguirmos os mesmos exemplos de incredulidade dos filhos de Israel no passado, quando por desobediência, quando por incredulidade, eles não tomaram posse da promessa de Deus. E aqui fica uma pergunta. O repouso de Deus, no qual os crentes são convidados a entrar, é algo para o presente ou para o futuro? Olha, certamente o repouso de Deus, em seu sentido mais amplo, na sua concretude, aguarda a era por vir. Mas há também aí um sentido presente de entrar pela fé, como é indicado ali pelo versículo 3, onde diz: porque nós, os que temos crido no tempo passado, entramos no tempo presente no repouso. A fé, então, que temos, torna possível no presente realidades que são futuras, que são invisíveis ou celestiais. Ela se concretiza na paz prometida por Jesus para nós hoje, quando afirmou em João 14, 27, quando diz: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Outra promessa aí para o tempo presente está em João 15, no versículo 5, quando Jesus declara: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que traz o título: A promessa de Deus não muda. A promessa de Deus não muda. Neste tópico, nós falaremos sobre a imutabilidade de Deus. Há inúmeras passagens bíblicas que mostram ser Deus um ser eterno, que não é possível mencioná-las todas aqui. Mas vamos falar algumas. Em Apocalipse 4, 8, registra: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A imutabilidade significa que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ele não muda a sua natureza, nem o seu caráter, nem os seus atributos, nem em consciência e nem em propósito. Deus, ele é imutável. Em Malaquias 3,6 está registrado: porque eu, o Senhor, não mudo. Os céus envelhecerão, mas o Senhor permanece. Assim registra Salmo 102, 27. Como roupa os mudarás e ficarão mudados, diz o salmista, mas tu és o mesmo. Essa é a garantia de que Deus não vai mudar de opinião, principalmente no que diz respeito às suas promessas. Nós, seres humanos, é que mudamos muitas vezes em nossa conduta. E por isso, muitas vezes, perdemos aí as bênçãos de Deus. Quando isso acontece, a mudança, ela não está no Senhor, mas em nós. Mas uma coisa é certa: uma vez confiante na promessa de Deus, o crente tem a convicção do cumprimento das suas promessas, mesmo que ele
não consiga enxergá-las fisicamente. O autor da carta aos Hebreus, ele prossegue, argumentando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos, os propósitos do coração, escreve assim em Hebreus 4:12. Certamente, essa passagem ela tem significados muito relevantes. Em primeiro lugar, significa segurança. Nós podemos confiar em Deus e descansar, porque a sua palavra é fiel e poderosa. Assim não há razão para não crermos em Jesus e não esperar nele. Em segundo lugar, essa afirmação nos indica que nada foge ao controle do Senhor, nem mesmo os nossos pensamentos e as nossas emoções. Deus ele tem o controle de todas as coisas, inclusive daquilo que insiste em roubar a nossa paz. Por fim, essa afirmação indica a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Então é maravilhoso confiar no Deus que tem todo o poder e que nos ama incondicionalmente e vai preparando um descanso que começa aqui no coração daquele que deposita a sua fé em Jesus e perdurará para todo sempre na glória dos céus. Dessa forma, irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele introduz um assunto que será tratado, em grande parte, na carta, segundo o qual Jesus é aquele que entrou no santuário de Deus, descansando das suas obras, é o perfeito mediador entre Deus e o homem, porque ele enfrentou todos os nossos cansaços, todas as nossas fadigas, e sem pecado consumou a sua obra na cruz. Ele é tanto um ser humano perfeito, quanto o verdadeira imagem aí do Deus perfeito junto a nós. Por essa razão, nós podemos nos aproximar dele com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momentos oportunos, conforme Hebreus 4:16 relata. Somente por Jesus e em Jesus, portanto, que entramos no verdadeiro descanso prometido por Deus. E nesse caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta quarta lição, deste quarto trimestre, da revista Palavra e Vida. A palavra-chave dessa lição é descanso. Todos nós nos fatigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompem a nossa jornada de fé. Com os israelitas, o desânimo veio como consequência da infidelidade, da incredulidade e da desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco. Isso se não atentarmos para a santa, a viva, a eficaz palavra de Deus. Nessa jornada, temos como guia não um Moisés ou um Josué, mas Jesus, o autor e consumador de nossa fé, que age em nossas vidas através do Espírito Santo. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior. Na primeira reflexão, o autor nos pergunta: nossos encontros como igreja têm sido uma expressão viva de nossa fé? Você poderia contar um testemunho
sobre isso? Na nossa segunda reflexão, o autor nos questiona: você tem descansado no Senhor quando enfrenta situações de dores e sofrimento? É fácil confiar em Deus? Na terceira e última reflexão, o autor nos indaga: como a crença na vida eterna em Jesus impacta em sua vida? Você tem anseio pelo céu? Olha, irmãos, com base no texto estudado hoje aqui na nossa lição, e com esses questionamentos, que você possa discutir aí na sua classe, na EBD, essas propostas feitas pelo autor da lição, da revista Palavra e Vida. E lembre-se sempre que as boas novas foram pregadas aos contemporâneos do escritor de Hebreus, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué. A mensagem de Deus, para ser recebida, ela necessita encontrar corações receptivos, corações abertos, corações prontos para obedecer. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é, para nós, a realidade. Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico. Ele foi também temporário. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E este repouso, ele é eterno e é proporcionado somente por Jesus Cristo. Se os israelitas falharam ao não ouvir as palavras de Moisés e Josué, os cristãos, por outro lado, deveriam ter mais prontidão para responder a essa palavra também nos dias de hoje, crendo com fé no Evangelho de Cristo Jesus. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Vai aparecer aqui um local ao lado onde você pode clicar e se inscrever. Não esqueça de curtir, deixar também o seu comentário, assinar aí as nossas notificações e compartilhar também a nossa lição. Aqui em cima vai aparecer 2 quadrinhos com lições anteriores e que você possa aí desfrutar também do nosso conteúdo aí para edificação da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 5, com o título O Autor da Salvação Eterna. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?